Olá, quero agradecer de coração a você que acompanha e prestigia o nosso canal. Estar trazendo para você mais um vídeo falando sobre algo que tem preocupado muito a nós nesses últimos dias. Este grave problema da crise econômica, dólar subindo exageradamente, o preço dos alimentos cada dia uma situação pior. Em algumas regiões do Brasil já foi encontrado o pacote de 5 kg de arroz a R$40. É realmente algo assustador. E para falar sobre o porquê de tudo isso, resolvi gravar esse vídeo com vocês. Mas antes de irmos ao assunto, gostaria de pedir de coração que você se inscrevesse no nosso canal se ainda não é inscrito, que ao final você desse aí o seu joinha, o seu like, curtisse. Por que é importante isso? Porque o YouTube reconhece que aqueles vídeos bem curtidos são de alguma relevância e vai recomendar para outras pessoas também, tá bom? Então, para que essa informação chegue a mais pessoas, é necessário aí você dar o seu joinha, o seu like e também compartilhar com outras pessoas, ok? E não se esqueça também de estar acompanhando nossas orações que nós fazemos diariamente, todos os dias pela manhã. E também à noite temos a oração da manhã, a oração da noite, às 6 da manhã e a partir das 18 horas. E também uma leitura bíblica diária para você. 4 capítulos da Bíblia por dia, para nós estarmos lendo a Bíblia toda, ok? Então vamos lá, o que está acontecendo com a economia do mundo? Por que o dólar está aumentando tanto? Real se desvalorizando, preço dos alimentos subindo assim de uma forma assustadora, disparando. E tudo isso aí ainda agravado mais pela crise política que afeta aí o nosso país, ainda além do mais essa pandemia aí que está afetando o mundo e tudo isso de alguma forma contribuindo para aumentar a crise. Vamos lá. Por que o dólar aumenta tanto, sobe a cada dia? Porque em situações, circunstâncias assim de instabilidade econômica, incertezas econômicas, a tendência é as pessoas procurarem algum tipo de investimento que tenha uma maior liquidez. Quando nós falamos liquidez, nós estamos falando da facilidade de adquirir e vender algum bem, adquirir ou vender aquilo que você está investindo. E o dólar, em situações, circunstâncias assim de instabilidade financeira, incertezas econômicas, se mostra como uma boa opção, porque as pessoas sabem que podem adquirir e também vender o dólar com mais facilidade, ou seja, ele vai ter uma maior liquidez. Então, por isso que pela busca, pela procura dos dólares, a tendência é ele aumentar e a nossa moeda enfraquecer. Aumentando o dólar, também isso desperta o interesse, por exemplo, dos produtores agrícolas, em vez de distribuir o alimento no país, distribuir para outros países onde receberá o valor, o pagamento por esses produtos em dólar. O dólar estando alto, é uma boa opção para você exportar os seus produtos. Isso contribui para que haja um aumento, uma carestia, um valor assim exagerado, por exemplo, no pacote de arroz. Já que a maior parte está sendo exportada, sobra uma parte menor para ser distribuída dentro do país, e pela demanda ser maior e a quantidade reduzida, causa também esse acréscimo, esse aumento no valor do produto. Aí depois inventam um monte de desculpas, dizendo que por causa da pandemia as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, consumindo mais arroz. Isso é balela, né? Isso não tem nada a ver, porque o brasileiro sempre comeu arroz, ou na pandemia ou fora da pandemia, ou em casa ou na rua, então isso não contribui para que haja menos produto aí nas prateleiras do mercado, tá bom? Então a explicação é essa. Tudo tem a ver com o aumento do dólar, a valorização do dólar e a desvalorização do
da nossa moeda, o real. E a situação é tão grave que diz que há muito tempo nós não víamos uma situação como essa. Desde 2002, com aquela crise que houve também em 2002, com a reeleição do Lula, o país estava mergulhado numa incerteza, os investidores não queriam investir muito no Brasil porque não sabia qual seria o futuro do país, o futuro da política, e naquela época o dólar também subiu muito, o preço dos alimentos também começou a subir. Então a situação tal como nós estamos vivendo, desde 2002 nós não tínhamos passado por essa atual situação. E lá nos Estados Unidos também, apesar do dólar estar supervalorizado, eles estão experimentando uma crise muito grande, são cerca de 23 milhões de desempregados. Alguns até comparam a situação atual com aquela grande depressão econômica que aconteceu no ano de 1929. E veja bem, mas o que eu quero dizer, tudo isso tem colaborado para que as profecias bíblicas e os sinais do final dos tempos, os sinais do fim, estejam cada vez aí mais expressivos. E eu vou dizer por quê. Há tempos atrás, havia Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, Rússia. Era as duas grandes potências econômicas brigando entre si, naquilo que ficou conhecido durante muito tempo por Guerra Fria. E atualmente as duas grandes potências mundiais que estão aí em conflito, sempre com aquela tensão, Estados Unidos e China. E os dois países sempre estão envolvidos de uma forma ou de outra em alguma espécie de conflitos, né? E veja bem, queridos, toda essa situação tende a caminhar para qual lado? A Bíblia fala que nos últimos tempos, aliás, no final dos tempos, nós teríamos uma única moeda, nós teríamos uma única religião e nós teríamos uma única economia mundial, um único governante. Tudo isso está contribuindo para que para esse cenário atual concorra para isso, chegue até esse ponto. Por quê? O mundo já está cansado de guerras. Acordos de paz, como nós já falamos em outros vídeos, têm sido aí celebrado principalmente entre Israel e algumas nações árabes. Emirados Árabes, que é a sexta potência do mundo, juntamente também com alguns estados árabes, e nós vimos aí nesta semana que passou acordo de paz entre Israel e Emirados Árabes, Bahrein, que é um arquipélago ali no Golfo Pérsico, formado por cerca de quase 20 ilhas, também de predominância, são todos muçulmanos. E também foi feito um acordo de paz com Kosovo, que também tem a predominância de 92% de muçulmanos na sua população. Mas existem ainda nações que não se aliam a Israel. Uma delas é a nação do Irã. Nós temos aí também outras nações que até agora estão vendo esse acordo de paz de uma outra forma. Isso nós vamos falar em outro vídeo, que tudo isso também pode contribuir para alguns conflitos próximos que podem acontecer e podem até culminar com a batalha de Gog e Magog, que também é prevista na Bíblia, principalmente no livro do profeta Ezequiel. Mas isso já é um assunto para um outro vídeo, tá? Mas o que eu quero dizer é que a situação do mundo, política e econômica, está numa forma caótica, confusa, e nós só sabemos aonde vai desembocar tudo isso, porque a Bíblia ela nos dá um norte, nós temos uma bússola pela Bíblia. Então nós estamos bem situados diante de tudo isso que está acontecendo, esses fatos, porque a Bíblia nos dá um norte para isso, tá? Mas deixa eu falar um pouquinho sobre como isso, tudo que está acontecendo, essas desigualdades econômicas entre as nações, essas crises políticas, esses problemas relacionados à paz entre as nações, como tudo isso vai contribuir para um único governo
uma única moeda e uma única religião. Vamos falar da moeda, tá? A gente sabe que não é legal um país com uma moeda tão forte, outros países com uma moeda menos valorizada, ou mais enfraquecida, e a solução para isso tudo vai ser encontrada em uma moeda única. E hoje já se fala muito sobre as criptomoedas. O que são as criptomoedas? São moedas que não são palpáveis, não são materiais, não são assim, você não pode tocar, mas você tem esse dinheiro em algum código de informática. Então o seu valor está ali depositado, mas ele não é palpável, você pode negociar com aquele valor. Em alguns estabelecimentos já se aceitam as criptomoedas e elas são representadas por um código de informática, e tudo sem você tocar em dinheiro, mexer em dinheiro, sem você usar um cartão, tudo ali através de códigos de computador. Esta criptomoeda tem tudo para ser a moeda única. Ainda não se sabe qual vai ser o tipo de criptomoeda usada, mas será um estilo assim, exatamente assim. Então tudo isso já está contribuindo para uma moeda única. O fato de um país estar com uma moeda mais valorizada do que outro país, prejudicando a economia e tudo mais, tudo isso contribui para que haja futuramente um clamor por uma moeda única, um único governante mundial que vai estabelecer finalmente a paz entre as nações, ainda que seja uma paz, vamos dizer assim, uma paz relativa, uma paz que será uma paz por algum tempo, uma paz enganosa, que não será a verdadeira paz, que não será a paz duradoura, não será aquela paz perene, mas vai ser por algum tempo somente. E depois então virá as calamidades descritas lá no livro do Apocalipse, como as 7 taças da ira, os 7 selos do Apocalipse, as 7 trombetas, o envio dos 4 cavaleiros do Apocalipse sobre a terra. Enfim, vai haver grandes calamidades, grandes cataclismas no período chamado a Grande Tribulação. Mas o período que nós estamos vivendo agora, chamado Princípio das Dores, é o período em que estas coisas estão caminhando, as coisas estão caminhando para o fim. Tempos atrás, um escritor americano, ele escreveu um livro falando sobre a terceira onda. Ou seja, nós vivemos tempos primitivos, a era da agricultura, onde as famílias viviam nos campos. As famílias plantavam, colhiam, comercializavam seus alimentos, o núcleo familiar era maior, era formado pelo pai, pelos filhos, tios, avós, sobrinhos, primos, primas. E depois de um tempo veio a era da industrialização. O homem do campo saiu do campo para as cidades, para os grandes centros urbanos. Houve aquele êxodo. A produção industrial aumentou sensivelmente, mudando os hábitos e costumes das pessoas. O núcleo familiar mudou. Já não era mais aquele núcleo familiar caracterizado pela era agrícola. Agora o núcleo familiar mais reduzido, pai, filhos e os tios, avós, sobrinhos, primos, ganhando uma maior distância, um maior distanciamento, porque agora, com esse novo hábito, as pessoas passam a morar mais longe uma das outras, já não estão ali mais unidas juntas, concentradas no que nós dizemos ser o local de produção agrícola. Agora já esse distanciamento. E depois dessa era da industrialização, vem a era que é chamada a era da informática, a era digital, que é a atual era que nós estamos vivendo. As relações de consumo, as relações comerciais, as relações entre as pessoas têm mudado nesta era digital. Por exemplo, na área do comércio, muito se fala do e-commerce, as pessoas já saem menos de casa. Muitas coisas, quase todos os produtos podem ser comprados e recebidos na própria casa.
nós temos maior utilização do delivery, nós temos aquilo que nós chamamos de as pessoas terem um relacionamento umas com as outras, um relacionamento, me foge a palavra agora, mas virtual, essa palavra que eu gostaria de relembrar. Nós temos hoje mais relacionamentos virtuais, menos relacionamentos reais, naturais, mais próximos, enfim. Mas mudou a vida das pessoas em tudo, esta chamada era digital, a era dos computadores, a era da informática, a atual era que nós estamos vivendo. E tudo isso já adaptando o homem moderno a essa nova realidade. Tudo gira em torno do computador. E esse governante mundial, ele vai ter tudo para dominar as pessoas, ter esse controle da vida das pessoas, exatamente porque as pessoas já estão acostumadas com esse novo estilo de vida. O que eu quero dizer é que nós precisamos estar alertas, precisamos estar atentos a tudo isso que está acontecendo, precisamos ficar ligados. Olha, você tem a Bíblia com você, com certeza, né? Eu tenho uma Bíblia aqui que quero mostrar para você. Quando a gente abre as páginas da Bíblia, é como se nós estivéssemos abrindo o jornal do dia. Todos os fatos que aqui a Bíblia narra, a Bíblia fala, estariam acontecendo, nós vemos acontecendo hoje. Os profetas do Antigo Testamento, o Senhor Jesus no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos eles, e João na ilha de Patmos, quando escreveu o livro do Apocalipse, todos eles, unanimemente, falam sobre os fatos que estão acontecendo hoje. E é incrível como muitas pessoas não estão apercebidas disto. Então, ao invés de ficarmos assustados, alarmados, com medo, muitas pessoas estão enfrentando crise de pânico, medo, depressão, angústia. Quando nós abrimos a Bíblia, nós começamos a entender os fatos, começamos a perceber que tudo se cumpre. Isso nos dá uma segurança, sabendo que aquele que escreveu a história da humanidade, aquele que está no controle do universo, ele não perdeu o controle do universo, ele continua no controle. E o importante é nós estarmos confiados, seguros, debaixo da proteção do Todo-Poderoso, entregando a nossa vida a Ele, confiando no Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Todo-Poderoso, Criador do universo, aquele que criou o homem, aquele que conduz a história desse mundo, Ele não perdeu o controle do universo. Ele planejou uma salvação muito especial para mim e para você. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por nós numa cruz, para que, aceitando, recebendo esse perdão que o Filho dele oferece, nós possamos ser salvos. A salvação é oferecida para todos os homens. O livramento, a libertação desses tempos que nós estamos vivendo, as coisas que vão acontecer, é oferecido para todos os homens. A vida eterna, a vida após a morte, enfim, tudo isso é oferecido para nós, para que nós tenhamos paz nesse mundo, para que nós tenhamos uma esperança, tudo isso é oferecido a nós. Só que somente usufrui desse benefício ou desses benefícios aqueles que aceitam o perdão que Cristo oferece na cruz. Quando nós aceitamos o perdão de Cristo, nós descobrimos que nós somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados, temos o desejo de termos uma nova vida, Ele nos dá essa nova vida. Nós passamos a ser habitação do Seu Espírito Santo. O Seu Espírito Santo nos dirige, nos orienta, nos ensina em todas as coisas e ao mesmo tempo nos consola para que nós possamos viver nesse atual mundo presente de uma forma segura, com confiança, sabendo que há um Deus que não perdeu o controle da história, há um Deus que está bem no controle de tudo e todas as coisas estão e estarão acontecendo exatamente como Ele planejou, como Ele já escreveu. Então, convido você a entregar também o seu coração a Jesus. Entrega o teu coração, teu caminho, a tua vida a Jesus, confia nele, o mais Ele tudo fará. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. Confie no Senhor, somente no Senhor Jesus, porque Ele é o único mediador que pode perdoar os nossos pecados. Ele é o único que pode nos salvar.
Em nenhum outro nome há salvação a não ser no Senhor Jesus Cristo. Que você possa ter essa segurança, essa certeza e estar com fé e esperança e acreditando que tudo isso está caminhando para um final já planejado e nós só precisamos estar preparados para tudo isso. Deus abençoe tua vida e Deus assim possa continuar através do Espírito Santo te orientando, te conduzindo. Amém? Ficamos assim até a próxima, no próximo vídeo. Um forte abraço para você, tudo de bom e excelente para a tua vida, para o teu lar, para a tua família. Não se esqueça aí de acompanhar os nossos demais vídeos. Nós falamos sobre o acordo de paz entre Israel, falamos muito sobre os sinais dos tempos, temos todos os dias, de manhã e à noite, uma oração para você, uma leitura da Bíblia. É importante você se inscrever no nosso canal, estar aí também ativando o sininho para receber aviso quando nós postarmos algum vídeo para você. E também, ao mesmo tempo, é muito importante, como eu falei, você dar o seu joinha, o seu like, curtir e compartilhar com outras pessoas, porque isso vai nos ajudar e também vai ajudar outras pessoas. Forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.